Olá, meus queridos! Estamos aqui mais uma vez para trazer o discipulado para você, ok? Estamos aqui para poder dar continuidade aí à nossa matéria de suma importância. Você que quer ter as atividades da igreja bem resolvidas, então é necessário que a gente tenha aí, né, o- essa matéria afinada em nós, né? Essa afinada em nós. Hoje estamos no curso Evangelismo de Oração. É um curso que trabalha dentro desse assunto sobre evangelismo, como fazermos o evangelismo, como evangelizarmos, como chegar até as pessoas e assim por diante. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula. Quarta aula e estamos na terceira parte, né, desse tema. O tema é Evangelismo de Oração de acordo com Jesus. Hoje vamos para a terceira parte hoje desse tema, tá bom? Vamos lá? Mas podemos não perder, para não perder tempo? Estamos hoje no ponto 2, né? Por que o nosso trabalho de alcançar os perdidos é tão improdutivo? A pergunta, eu vou perguntar, eu vou repetir de novo, né? Por que o nosso trabalho de alcançar os perdidos é tão improdutivo? Em João capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras e que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto do Pai. Né? Então, Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que ele. Então, alguma coisa, acredito eu, que esteja errada, né? Se, se a gente não faz nem igual a ele, ou menos do que ele, muito mais maior do que ele. E a gente vê alguns casos aí acontecendo, né? Jesus nos diz que se crermos nele, olha só, faremos obras maiores que ele fez enquanto esteve na terra. Essa passagem é importantíssima, que já que proporciona a resposta para a sua a resposta para uma pergunta difícil. Por que a igreja de hoje está indo de mal no cumprimento da grande comissão em comparação com a igreja primitiva? Deixa bem claro aqui, é a comparação, porque a verdade, amado, é que Deus não mudou. Deus não mudou. O que mudou foi a forma de nós lidarmos, né, como igreja, como vivermos como igreja. Se a gente for verificar cuidadosamente ali a igreja primitiva, a gente vai ver que existe uma diferença, atitudes, a forma de pensar e outras coisas mais. E às vezes eu falo sobre isso, as pessoas acham que a gente está sendo radical demais, mas não. A questão não é radicalismo, a questão é Bíblia, né? Viver a Bíblia, né? Fica essas coisas todas aí. Eu vou continuar falando sobre isso, sobre igrejas, lideranças, né? Se envolvendo com preferências partidárias, e isso e ainda vão para passeata, vão para manifestação e fazem publicação na rede social de uma forma como se estivesse brigando. E a gente, na verdade, a gente tem cometido muitos erros sobre isso e a gente precisa aprender sobre isso, né? Vamos lá. Número 1. A igreja primitiva foi capaz de encher toda a cidade de Jerusalém com o ensinamento de Jesus apenas em algumas semanas. Observe. Atos 5:28 diz, dizendo, não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem esse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem? Eles fizeram isso. Eles encheram ali, a, fizeram com que as pessoas viessem aprender a doutrina do Senhor. Nós precisamos orar, eu falo de modo geral, precisamos buscar a Deus de uma forma mais intensa, para que nós possamos encher nossa cidade com o ensinamento da palavra de Deus. Não ficar brigando por questões isso, questões aquilo. Nós temos que mudar essa forma de nós lidarmos com este mundo. Primeiramente,
Paulo deixou bem claro que nós não devemos nos conformar com este mundo. Muito mais ainda, viver em consonância com este mundo. Número 2. Jerusalém foi alcançada e logo o evangelho foi difundido por toda a Judéia, Samaria e outros lugares. Atos 19:10 diz: Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto os judeus como os gregos. O evangelho foi alcançado por pessoas de toda aquela região. De alguma forma, os apóstolos cumpriram a sua missão naquele tempo. E nós estamos aqui, sabe, irmãos, vendo aí países sendo que ainda não tem países, tem lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Tem cabimento isso? Com toda a tecnologia que nós temos hoje, porque naquele tempo não tinha telefone que tem hoje, como tem hoje, não tinha avião, tem que viajar de barcos, né? E aqueles navios, barcos, era tudo a vela, né? Era perigoso, inclusive, né? E hoje a tecnologia está bem avançada, os navios estão bem certificados, preparados para grandes viagens, temos aviões muito bem preparados também, e no final das contas, se fazem viagem para o seu bel prazer, para pregar nos Estados Unidos, ali em Los Angeles, pregar em Miami, né, na igreja lá em Orlando. É simples, irmão. Até eu, qualquer um quer isso. Eu quero ver pegar aí e fazer viagens para pregar mesmo, largar aí tudo e fazer viagens como faziam esses apóstolos. Tá precisando de parar com essa mordomia, né? E é muita mordomia hoje. E enquanto isso, quem sofre é o mundo. Vamos lá, vamos continuar aqui nosso raciocínio. Vamos ver se a gente vai ter a 4ª aula ainda, né? Número 3. Paulo conseguiu propagar o evangelho numa área ainda maior, de Jerusalém até Ilírico, atravessando o mar Adriático da Itália nos nossos dias, como estavam determinados, e não evangelizar onde Cristo fora proclamado. É lá que, que, que devemos pregar o evangelho. Olha o que diz aqui Romanos, capítulo 15, versos 19 a 23. Por força, por sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, assim desde Jerusalém aos redores até Ilírico, tenho divulgado o evangelho, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho onde Cristo, não onde Cristo foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aquele que não tiver notícia dele, o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele entenderão. Essa é a razão para que também, muitas vezes, fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando lá muitos anos visitá-lo. Outra coisa também que devemos entender nesse texto, né, é não ir lugares aonde Cristo já está sendo divulgado. Hoje tem uma briga ali entre o evangelismo, vira mais uma batalha entre igrejas, da direita, da esquerda, da frente de frente uma da outra, brigando para quem vai encher sua igreja maior. Gente, a gente não está brigando, a nossa briga nunca deveria ser assim. A nossa briga é para poder ganhar almas, para esvaziar, né, para que esvaziar o inferno, e não para criar um problema entre nós. Se está na igreja de fulano, deixa ele lá, né? Deixa ele lá. Ele está feliz, está satisfeito lá, deixa ele lá. Nós temos que pregar o evangelho, vamos fazer um ar livre e as pessoas não vão para a nossa igreja, ou as pessoas querem ir assim por diante. Não, deixa eles quietinho. O importante é você pregar o evangelho, que ele vai para a igreja que ele quiser ir, desde que o pastor lá também seja responsável. Nós precisamos ser responsáveis por isso também. Aí ele vai, de alguma forma, se ele fizer ensinar errado, ele vai pagar o preço. Mas nós precisamos parar com essa briguinha, né,
de o campo é meu, o lugar é meu, né? Não tem esse negócio, não. E temos que pegar o evangelho, cara. Olá, os pontos ainda nesse número 3 diz: teve de ir a regiões novas, mais distantes, como por exemplo, desculpa, como por exemplo a Espanha, né? Outros lugares novos. Não foi para lugares aonde são visitados. Hoje estão fazendo missões em lugares onde tem igreja. Gente, vamos parar com isso. É fazer missões. Missão, que eu entendo, é ir a lugares que não foram alcançados pelo Evangelho. A nossa oração aqui é orar para que as igrejas dessas localidades sejam despertadas para ir ao encontro das vidas perdidas, que tem muitas vidas perdidas. Podemos sim ir a essas localidades onde existem igrejas e pode ser que Deus revele você para ir num local como esse e chega lá, você faz o seu trabalho de libertação, o seu trabalho de evangelismo e conduz essas pessoas próximas ali à igreja, né? Agora, se não tiver igreja, aí é outro departamento. Aí a gente pode ali assumir o trabalho. Mas tirando fora disso, não vamos brigar, não vamos criar igreja para poder confrontar com a outra, né? Considere, por exemplo, uma implicação dessa declaração. Isso significa que ele foi em Jerusalém, no Oriente Médio, até o sul da Europa, né? Não onde Cristo foi anunciado. Ele foi aonde Cristo ainda não foi anunciado. Se a gente for observar, no Brasil mesmo, existem lugares que o Brasil ainda não foi anunciado. Irmão, tem lugares que não foi anunciado. Eles conhecem Cristo esporadicamente, mas não conhecem Cristo intimamente, profundamente. Vamos lá. O mandamento de fazer maiores obras como é possível fazer deixa eu ver conectar aqui. O mandamento de fazer maiores obras, como é possível fazer obras maiores que as do Filho de Deus? Não é possível. Bom, está aqui o texto, né? Então, o Jesus disse, ó, em verdade, verdade, em verdade, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e as maiores fará, porque eu vou junto para o Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, e a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu os farei. E se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aqui, versículo 15, já é um versículo pesado, né? Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Então, o segredo está aqui. É guardar os mandamentos de Cristo. É levar a princípio. Eu sempre falo que o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, eles devem, antes de tudo, antes de irmos pensar em fazer missão, nós precisamos nos integrar a esses 3 capítulos. 3 capítulos. Procurar entender na prática esses 3 capítulos para podermos ir para fazer missão. Muitas coisas Deus não pode fazer porque o nosso coração está de uma forma fora do contexto que Jesus ensinou ali naqueles 3 capítulos. Eu queria desafiar você a ler os 3 capítulos, ou melhor, não ler exatamente, né? Vamos dizer assim, estudar de uma forma bem profunda os 3 capítulos, para você entender o que é amar Jesus, né? Ele fala aqui, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aí na prática a gente vê algumas coisas que não estão, às vezes sai dos padrões, né? Dos padrões, né? Amar, não julgar e assim vai. Ele não está falando de oração no sentido geral, mas ao contrário, do tipo de específico de oração, aquele que se trata da necessidade prementes dos perdidos, né? A nossa função como igreja é suprir a necessidade. Lembra que eu falei no início lá? Comunhão, aí você vai
trabalhar de uma forma com eles, primeiramente você vai criar vai abrir uma um precedente de paz para eles, e aquela paz vai gerar comunhão, aquela comunhão você vai em si, eles vão compartilhar com você a sua necessidade, você vai suprir a sua necessidade, aí depois sim que você vai anunciar o evangelho. Por mais que, então você vê aulas passadas aí, anteriores, principalmente a aula passada, você vai ver que nós falamos muito sobre isso. Se você não obedecer esses quesitos, não vai ter eficiência, não. E não vai fazer nem mesmo obras maiores, nem obras iguais e nem menor. Obra nenhuma. Vamos lá. Como cheguei... Aí a pergunta é, como cheguei a essa conclusão? A palavra-chave, a chave é a palavra glorificar. Jesus diz que ele fará qualquer coisa que pedimos em seu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, isto é, os descrentes irão ao Pai através de Jesus, quando convencidos de sua divindade por meio de um milagre. Lembra de uma coisa, quem é hoje glorificado quando um milagre acontece? Pense comigo. Quem é exaltado, quem é glorificado quando uma palavra é pregada? Quando algo é feito, quando é suprida uma necessidade. Irmãos, pense comigo. Né? Quem é glorificado? A chave aqui é glorificar o Pai. Nós não estamos aqui para poder trazer as pessoas para poder seguir a gente, é seguir Jesus. O trabalho da igreja, tanto que estamos aqui com esse trabalho aqui do Instituto Didascalo, é justamente para poder trazer essa ideia para você. Lembra que nós lá do início temos muito falado sobre isso. Falamos lá no Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, falamos isso muito no curso A Mente de Cristo, nós falamos isso muito e muito mais ainda em Missão com Deus. Então, ali, nesses 3 cursos iniciais, que deveriam ser sempre o nosso beabá, começar de lá, eles estamos ensinando muito sobre isso. Mas depois que vem a batalha espiritual, depois que vem a liderança de Jesus, mas aí... mas esses 3 iniciais são muito importantes nós entendermos. Está aqui no canal. A playlist está pronta. Só você entrar lá e estudar, tá bom? Aí tem detalhe. Glorificado, quem é glorificado? É o Pai ou é você? Vamos lá? Filipe, um protótipo do homem moderno. O fim de entendermos isso com mais clareza, precisamos voltar a alguns momentos nesta mesma conversa. Quando Jesus disse aos seus discípulos, capítulo 4, João 14, versículo 1, que o coração de vocês não fique angustiados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Em outras palavras, creiam também que eu sou Deus. Esse é outro ponto que nós devemos também muito analisar. Muitas pessoas creem em Jesus como um homem comum. Não creem em Jesus como Deus, como o Deus Emanuel, presente aqui nesta terra. Quando nós não cremos dessa forma, nós vamos começar a ter algumas confusões teológicas. Então, quando a gente só vai ter uma certeza teológica sobre tudo que viemos fazer, é quando nós cremos que Jesus ele é o Deus encarnado nessa terra. Quando nós partimos, nós fazemos isso como um ponto de partida, as coisas vão ser entendidas melhor. É por isso que é muito bom estudar sobre cristologia. Então, é uma matéria nas academias teológicas chamada cristologia. É muito bem você que entenda isso. Né? A gente pode ajudar você se quiser. Né? Eu não estou aqui para cobrar nada para ninguém. E se você quiser a gente conversar um pouquinho sobre cristologia, estarei à sua disposição dentro do meu tempo, né? Porque o meu tempo é muito pouco, né? Eu até para gravar esses vídeos aqui que eu estou gravando, estou demorando quase 2 semanas para poder gravar, que é muita coisa, é muitas coisas que temos que fazer, mas a gente vai se organizar melhor e vai trazer outras coisas mais. Então, temos lá o nosso canal Ministério Opa, onde nós trazemos muito conteúdos, né? Seja pregação, seja estudos e mensagens diárias, né? E até a escola bíblica, todos mandando para lá. Aqui é somente curso de discipulado.
Vamos lá. Então, outra palavra já quer dizer, querer que eu sou Deus. Provavelmente os discípulos ficaram atônicas nesse ponto. Mas Jesus continuou fazendo uma declaração surpreendente e absolutamente sem precedente. Aí no versículo 2, no capítulo 14, e versículo 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já não lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então, vamos lá. Essa passagem, essa é uma promessa extraordinária, porque até a este momento, conforme é registrado na Bíblia, os homens eram homens pecadores e eles eram homens pecadores imortais e haviam recebido uma palavra tão clara e direta sobre a certeza de ir para o céu. Aí entra Tomé em ação. Tomé, ele faz uma pergunta, né? Quando Tomé pergunta como chegar a esse lugar, aí Jesus responde para ele. Porque até então, eles estavam pensando que tudo continuaria daquela forma, até que Jesus fala isso aqui. Aí eles ficam um pouco meio preocupados. Aí Tomé faz a pergunta para eles, né? Versículo 14, versículo 5, né? Capítulo 14, versículo 5. Então Tomé disse a Jesus, olha só, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Aí Jesus, no versículo 6, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por mim. Jesus, então, aqui confronta os seus discípulos, segurando-os que, ao conhecer o Filho, haveria conhecido e visto o Pai. Aí Felipe, né, faz a seguinte pergunta, né, a pergunta do versículo. Aí Felipe entra na pergunta. Deixa eu ler, que minha apostila está um pouco meio fora do contexto aqui, né? Desculpa aí, amados. Tá, agora eu vou me sintonizar, né? Tá bom. Aí tá sintonizado aqui. E aí, ele faz a pergunta, né? E se você, aí no versículo 7 ele fala: se me conhecereis, se vocês me conhecem, conhecerão também meu Pai. Desde agora, vocês o conhecem e têm visto. Agora a pergunta sempre que nós fazemos essa é: onde está Jesus? Jesus está nas nossas atitudes. O mundo vai perguntar isso para a gente, né? Perguntar isso para a gente. Felipe, né? Ele entra na conversa, né? Na conversa aqui, no versículo 7, no versículo 8. Senhor, mostra-nos o Pai, isto basta. Gente, estava finalizando já 3 anos, ele estava com Jesus, Jesus estava com eles, e ele me faz a pergunta: onde está o Pai? A pergunta de hoje, para muitos crentes hoje, é: onde está Jesus? Jesus está em nosso convívio. Se você está convivendo em paz com seu irmão, em comunhão com teu irmão, as pessoas vão ver a igreja como Jesus. Sabe por que as pessoas não veem Jesus nas igrejas? Porque hoje o povo vive em confusão, em guerra. Isso é muito triste. E a pergunta sempre é essa: como é que a igreja como é que Deus não opera mais como antigamente? Porque nós estamos tendo atitudes que não deveríamos ter, em primeiro lugar. E as pregações, elas são mais agressivas em alguns casos, não são todas as igrejas, mas em algumas igrejas, elas são mais agressivas do que propriamente pregada com amor, edificação, consolação, exortação. Tem que ter essas 3 coisas. E a exortação não é apontar dedo, brigar com as pessoas nisso, não. Exortação é aconselhamento. Numa palavra, você tem que aconselhar o povo de uma forma, né, tranquila, amável, suave,
para poder mostrar para elas o caminho certo que devem tomar. E aqui, Felipe faz essa pergunta, né? Faz essa pergunta, tentando entender o que estava acontecendo. Felipe fez algo que aparentemente sou educado e humilde, mas na realidade ele é rude e negativo. Onde está o Pai? Não tenho visto. Cadê o Pai? No versículo 8, né? Mostra-nos o Pai. Isso já não basta. Gente, Jesus tem muita calma, né? Jesus tem muita paciência. O esposo de nós, você está vendo aqui? Não, rapaz, eu estou aqui com você aqui, rapaz, e você não aprende. Ah, meu Deus, misericórdia, né? Aí Jesus responde para ele, né? Responde para ele aqui, e você não está me vendo não, rapaz, né? Tá aqui, ó. Jesus é capaz de penetrar seu verniz de humildade, olha só mesmo Jesus, né? Enxergar o âmago da incredulidade por detrás do seu comentário, que realmente foi incrédulo, né? Por isso por isso ele confronta Felipe interpelando. Vamos lá, versículo 9, versículo 10, vou ler na minha Bíblia. Jesus respondeu: há tanto tempo eu estou com vocês. E Felipe, e você ainda não me conhece? Você não percebeu que eu sou a essência, o Deus encarnado? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Mas você não crê que estou no Pai e o Pai não está em mim? Será que você não crê que eu sou a encarnação de Deus nessa terra? Né? Aqui, eu escrevi aqui em negrito, porque você não acredita em mim quando eu disse que de quem me vê está vendo o Pai? Não acredita em mim não, rapaz. É o que está acontecendo hoje, né? As pessoas estão incrédulas diante da situação toda. Estão na igreja por ir, estão na igreja por estar, porque não creem na pessoa visível de Deus. Sabendo que Filipe não crê em sua divindade, Jesus disse aqui que nós já falamos, né? Aí em negrito disse: Felipe, se você não crê em mim por minhas palavras, creiam por minhas obras. Gente, é as obras que vão confirmar Deus nas nossas vidas, na vida das pessoas. É isso aí. Vamos lá. O que Jesus está ensinando a Felipe é que não há problemas em ver para crer. Jesus sabe que Felipe, uma vez convencido, faria as mesmas obras que ele fazia, e até maiores que aqueles. Milagres operados por meio da oração. Então ele sabia disso. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui, Amado, só poder ver se não vou precisar. Tá. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o exercício prático. Vamos lá. Mantenha a estratégia que deu certo. É o chamado não mexe com o time que está ganhando. Não tire as peças para que do time ou das peças que é necessário, porque vai dar errado. É o que está acontecendo hoje. Estão mexendo com o evangelho, mexendo com a estratégia evangelística. Não faça isso. Vamos usar o que a Bíblia ensina, por favor, meus irmãos. Mantenha a estratégia, deu certo. Vamos lá. A maioria de nós, se não todos, veio ao Senhor como resultado das orações de alguém. O evangelismo, através da oração, significa fazer obras maiores que as que Jesus fez. A igreja teve tanto dinheiro, treinamento e membros como... Ou melhor, a igreja nunca teve tanto dinheiro, treinamento e membros como tem hoje. Contudo, seu trabalho de alcançar os perdidos nunca foi tão improdutivo em proporções a esses recursos. Por quê?
porque temos nos ocupado em fazer obras menores em vez de obras maiores que Jesus fez. Precisamos aprender como fez obras maiores que as que Jesus fez. E fazer essas obras significa orar pelas necessidades prementes dos incrédulos e orar por necessidade que lhe provarão que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, hoje os recursos para as igrejas são muito grandes. Naquele tempo, na igreja primitiva, não tinha esses recursos todos que hoje muitas igrejas têm, não. Gente, entra milhões em determinadas igrejas. E a pergunta eu não estou aqui falando que o pastor não deva ser salariado. Eu sou a favor disso. Que o pastor tem que ser assalariado, sim. Viver em função daquilo que ele trabalha. Agora, não esses absurdos exorbitantes que a qual são pagos aos pastores. Pastores e ganham muito. E, na verdade, eu fico pensando naqueles simples membros que estão ali precisando de uma palavra. Não é hipocrisia minha, não, irmãos. Eu já tive de dirigir a igreja 17 anos. O máximo que eu ganhei dessa igreja foi, lembro na época, R$ 600. O máximo, né, que eu ganhei daquela igreja. Eles nunca tiveram ali aquela coisa de querer me ajudar, né? Uma vez minha luz cortou, tiveram um amigo meu daí que estava na igreja lá, teve que mobilizar a igreja para poder pagar a minha luz que cortaram, porque eu não pude pagar. Mas isso me revoltava, me deixava triste, sim. Mas tudo bem, já passou, né? Hoje eu procuro não mais viver em função disso, né? Eu ia viver em função daquilo, acabou que isso me trouxe muitos problemas. E um conselho que eu dou para você, pastores, não vive em função muito disso, não. Mas eu fico vendo aí igrejas que têm todos os recursos, e nós evangelizávamos, nós trabalhávamos muito, né? Eu sempre fui uma pessoa ativa, então hoje em dia eu fico vendo, sabe, irmãos, igrejas que têm recursos que poderiam abrir creches, abrir escolas, né? E isso é evangelismo também, faz parte do evangelismo, abrir creches, abrir evangelismo, assalariar pessoas para trabalhar em escolas, assalariar pessoas para trabalhar em creche, abrir orfanatos, abrir asilos e assim por diante. Tem condições, é só usar o dinheiro que entra para esses recursos. E nós, líderes com pastores, temos consciência que não temos que ganhar muito, temos que ganhar para sobreviver, como Paulo ensina lá em Filipenses e também em Timóteo. Quando nós agirmos assim, a gente vai ganhar muitas coisas, a gente vai conseguir evangelizar muito e fazer nosso trabalho como igreja. Não consegue fazer as obras. Hoje, os recursos que algumas igrejas têm, elas poderiam fazer muito mais do que isso que estou falando para vocês aqui agora. Eu tenho um projeto de fazer isso, nunca consegui fazer, mas eu vou chegar lá, mesmo com dificuldade, né? Hudson Taylor, acho que é isso mesmo o nome da pessoa que fez isso, ele lê a história desse homem, né? Nós falamos dessa história de uma forma bem rápida no nosso do curso Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade. Ele, depois que morreu, foram menos de $1.000 que encontraram na conta bancária dele. Olha só. Mas ele fez orfanato, fez escola, fez uns trabalhos evangelísticos muito extraordinários, usando os recursos que a qual Deus dava para ele como ofertas. Aqui não tinha dízimos de oferta, a igreja não tinha essa coisa não era tudo, não tinha dízimo, não entrava esse montante todo que entra das igrejas hoje. E fazem pouco. Precisamos acordar para isso, amado. Vamos dar uma continuada aqui? Ele que ainda dá tempo ainda, vamos falar só sobre esse ponto aqui, deixa eu ver aqui. Outra página aqui. Bom, eu vou falar aqui só sobre a página aqui, e nós vamos continuar semana que vem de novo nesse curso, tá bom? Deixa eu só falar sobre esse ponto D aqui, que fala sobre o método de alcançar cidades. Vamos lá. O apóstolo Paulo também ensina que o evangelismo através da oração em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 8, onde exorta a orar por todos em todas as partes. Ó,
Vamos examinar aqui o versículo 15 do capítulo 1. Essa palavra é digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está dizendo, Timóteo, essa declaração tão confiante, tão confiável, que você pode estar certo de uma coisa. Uma vez exposta a ela, todas as pessoas em sua cidade irão aceitá-la. Vamos fazer trabalho de oração. Vamos agora trabalhar em função daquilo que Deus designou para a gente orar pela nossa localidade. Igreja não está nessa localidade onde você está apenas para poder apresentar que tem mais uma igreja. Estamos ali para trabalhar, estamos ali para poder interceder pelas aquelas pessoas, até pelas pessoas mais ruins que você possa imaginar, mas você orar por elas. Então, é hora de nós fazermos um trabalho de oração mais sério, mais focado pelas vidas que a qual estão ao nosso redor. Queremos ver vidas ser salvas, mas não oramos para elas como deveríamos orar. Digo isso para mim. Estou em Chaperó, um trabalho iniciando ainda. Nós ainda não fizemos esse trabalho de oração que deveríamos fazer, mas está no meu coração esse ardente desejo. E nós vamos começar em nome de Jesus. Agora a igreja está tendo algumas peças. Deus enviou algumas peças para a gente lá, alguns irmãos, para poder nos ajudar nesse trabalho que a qual vamos fazer em nome de Jesus, tá bom? Eu vou parar aqui na letra E. Vamos falar, semana que vem vamos falar aqui qual é a ordem, né? A gente vai falar isso semana que vem, tá bom? Mas a princípio, vamos ficar um pouquinho por aqui. Esse assunto aqui, evangelismo de oração de acordo com Jesus, é muito importante, né? E é por isso que a gente tem que falar aqui de forma pausada, né? Para poder não enfadigar ou levar ao extremo do nosso conhecimento, da nossa paciência, da nossa forma de raciocinar no estudo. A intenção aqui é que você seja tocado pelo Senhor, tá bom? Vamos continuar semana que vem, né? E com certeza estaremos terminando semana que vem, na próxima aula, esse ponto aqui, ok? Deus abençoe e tenha, né, um dia abençoado e fique conosco. Não inscreva no canal, inscreva no canal, dê sempre o seu like, que é muito importante para poder essa mensagem chegar a outras mais pessoas. Deus abençoe.